Finalmente Dandadan tá de volta. E dessa vez com uns tarados neuróticos prontos pra te fazerem picadinho a qualquer momento. Tudo começa com uns tarados indo em direção a Momo. E ela pensa que é só derrotar o líder deles, que o safado mete um pé na hora. Mas nem deu tempo ela pensar que o noiado já pegou ela pelos braços e afogando a garota. Mas ela já usou seus poderes pra acertar o Pofidere da Shopee. A Yasi já causa uma explosão e mete o pé. E o teto já é desabando acertando os noiados. A Momo tenta atacar sebo nas canelas, mas o coisa feia pegou ela pelo pé. Já deu um sorrisão maldoso, mas por sorte da Momo a porta desaba bem em cima dele. A vovó Tubo tava dizendo que ela só traz boa sorte. Daí a Momo pergunta como ela chegou ali. E ela fala que soube o endereço pela vovó Seca e acabou se escondendo na mochila dela. A Momo pergunta o que vão fazer agora com a casa de banho. E a velha Tubo diz que tudo bem, já que ela já tava caindo aos pedaços mesmo. E os tarados perguntam o que foi que acabou de acontecer com ele. Já chegou uma galera perguntando quem foi que derrubou a casa de banho. E os tarados já meteram o pé dali. Enquanto a Momo dizia que bem feito pra eles. A Momo agradece a vovó Tubo por ter salvado ela. E ela diz que seus poderes agiram sozinho. A Momo perguntou o que a velha Tubo acha da casa do Didi, já que ela não viu assopração nenhuma na casa. Daí a velha Tubo diz que aquele lugar tá impregnado de sangue humano. Enquanto na casa do Didi, ele tá perguntando pro Okarun o que fazer. E o Nerdola diz pra esperar a Momo, já que é perigoso entrar ali despreparado. A campainha toca e ele vai correndo abrir a porta achando que é a Momo. Mas era três coroas, mais feia que bater na mãe. A cena já corta pra elas botando a fofoca em dia. E a avó da família Kito chama ele e o Okarun pra sentar com ela. E ela diz que é pra ele fazer o que ela manda, já que ele não tá pagando o aluguel já faz um tempo. O Okarun pergunta por que do nada a sala virou um asilo. E o Didi fala que elas estão deixando ele morar ali enquanto seus pais estão no hospital. E o Nerdola fala que elas não podem saber do buraco na parede. E o Didi fala que é só meter o louco. A velha pergunta por que o Didi tinha sumido recentemente. E ele fala que o Okarun queria visitar ele, então ele foi buscar o Nerdola. E ela pergunta se ele tá pretendendo trazer mais médium pra casa como no passado, já que fantasmas não existem. E ele manda ela olhar bem pra cara do Nerdola pra reparar bem se ele tem cara de médium. A velha já puxa seu brinquedo e diz que ela é uma caçadora com licença. E algum imprevisto pode acontecer, como por exemplo a pessoa passar na frente da arma enquanto ela caça um javali. Ele diz que mesmo que ela tenha licença, ela pode ser presa por apontar a arma pra alguém. E de repente o policial tava de olho em tudo. Os noiados falam que o pessoal da casa de banho acabaram vendo eles. E se não fosse por esse policial, eles iam ver o sol nascer quadrado. O policial manda eles não exagerarem, já que é muito difícil encobrir tudo. Daí o Massa Cinzenta pergunta por onde o Didi tem andado. E pergunta quem é esse nerd de óculos. E o Didi fala que o Okarun é um amigão dele e só veio visitar ele. E o safado já pergunta qual é o time de coração do Didi. E o Okarun fala que ele é fã do Paris Saint-Germain e do menino Ney. Esse foi o chute mais cagado da vida dele. Ele acertou bem cheio. A vovó já pergunta se tinha uma menina na casa. E o Didi fala que não sabe de nada. Mas a velha diz que tá com cara de mentira descarada. Enquanto a Yasi tava em um santuário da Tsutinoku, enquanto o cara tava plantando bananeira, ele pergunta no que ele pode ajudar. Daí ela pergunta se pode mostrar o santuário mesmo sendo sagrado. Ele diz que sim, já que isso não rende dinheiro em nada. Ela tava muito empolgada, mas se decepcionou e descobriu que é o Tsutinoku. Ele diz que era uma grande serpente que habitava o vulcão e era venerada. E quando ela tava com fome, o vulcão entrava em erupção. E nos tempos antigos, as pessoas ofereciam crianças da vila como um sacrifício para matar a fome da grande serpente. E dizem que é por isso que o vulcão fica adormecido por 200 anos. E a região usufrui das fontes termais que habitam no local. Ele diz que esse cordão umbilical é de quando a serpente trocou de pele. E o povo adora essa pele para serem protegidos das erupções. A Momo pergunta onde tá Tsutinoku. E o sobrancelha de penteiro diz que seu pai falou que se usasse esse nome ia atrair mais turistas. Daí ele diz que isso não passa de uma lenda, já que o povo cria fantasia quando tá com medo. Depois disso a Momo tá voltando pra casa. Ela já abre a porta e pergunta se apareceu algum fantasma na sua ausência. Mas os dois estavam inconscientes e tinham estarado com a suga enfiada no rego. E a velha fala que finalmente eles têm suas oferendas. A Momo já dá uma voadora em um e já agarra o outro pelo pescoço. O Shi dá uma ajoelhada. O outro já parte pra esbagaçar ela, mas seu haki tá em dia. E ela dá um chute no crânio do coitado. Ela já tomou uma raquetada e quando ia tomar um soco, ela se defendeu com uma barreira de ki. Ela já puxa a mesa e joga na cara do tarado. E depois dá um chute nas bolas dele. Mas um velhote agarrou ela por trás e deu uma cabeçada nela. E ela diz que tá ficando tonta. O velhote segura ela firme, mas a vovó Tubo sai da mochila. Que o velhote tomou susto e tropeça e bate a cabeça. E ela diz que tava tirando um cochilo gostoso, mas de repente foi esmagada. Ela pergunta qual foi desses velhotes. E o safado manda a Momo se acalmar. A Momo manda todo mundo sair da casa, mas a velhota partiu mais rápido que o Flash pra acertar uma voadora nela. Ela tenta acertar a Momo, que desvia do ataque. Ela continua atacando a Momo, que recebe um ataque e usa seus poderes pra acertar a velha coisa feia. Mas ela desvia e parte pra cima da Yasi. Ela continua tentando acertar a Momo, que desvia e começa a jogar um monte de coisa na veia que tem uma defesa absurda. E elas estão em 5 minutos de trocação sem perder a amizade. Ela já deu um soco na Momo, que sai atravessando as paredes com tudo, que acaba caindo em uma sala escura. E ela pergunta que tipo de poder estranho que a Momo tava usando. A Momo pergunta quem é essa velha. E a vovó Tubo diz que é só uma velha forte. E a Momo pergunta onde é que existe velha forte assim no mundo. Daí a velha Tubo diz que ela mora com uma. O safado fala que os objetos flutuam perante ela. E o gato dela também fala. Daí a Momo pergunta que sala fedorenta é essa. E a velha pergunta quem é a Momo de verdade. A velha diz que a Momo só tá tomando banho de boa porque é da família Kito, que tava fazendo oferenda pra grande serpente nos últimos 200 anos. E graças a isso que o vulcão não entra em erupção. E é por isso que a região é cheia de fontes termais.
mais. A velha fala que é exatamente nesta casa que havia um altar de oferenda pra grande serpente. E durante muitos anos, eles traziam o pessoal pra essa casa e ofereciam como oferenda. A velha já usa seu poder e o chão começa a sugar a Yas. Mas a Mumu já criou a mão de Ki e agarra na parede pra se auto-arremessar. Mas todo mundo já ataca ela pra voltar pro mesmo lugar. A velha diz que ela não vai conseguir fugir dali e vai virar oferenda pra grande serpente. A Yas implora pra velha Tubo fazer alguma coisa. Aí o Didi e o Okarun acordaram, tacaram a mesa no chão pra tentar puxar a Mumu. Só que os dois noiados acabaram caindo com a Mumu e o resto do pessoal lá embaixo. Eles caíram no teto de uma casa e ali embaixo tava cheio de casas. E o Didi tá prestes a cair e chama pela Mumu. Ela tenta salvar ele, mas só a mão de Ki não chegou a tempo. Por sorte dele, ele caiu em cima de algo e era uma cobra esquisitona que assusta até o capeta. Todos os membros da família Kito já entraram em uma pose de saudação e fala que aqueles três são oferendas pra grande serpente e que não é pra ela confundir com eles. O Didi fica surpreso da serpente existir e a velha Turbo diz que deve ser a Kuragari. E o Okarun diz que é um verme da morte que habita na Mongólia, que esse é um verme gigantesco que devora humanos. A velha manda a grande serpente fazer seu banquete e a Mumu fica putaça dizendo que isso não é uma divindade, e sim um verme gigante. E eles ficam fazendo a cirandinha até que foram engolidos. Os três têm a ideia de se esconder na casa pro verme não achar ele. Mas quando o Didi entrou na casa e olhou pra trás, o Okarun e a Mumu estavam tendo um piripaque dos chaves. O Okarun já começou a se transformar na velha Turbo e parte pra atacar o Didi. E se você quer ver essa continuação, já arregaça o botão do like e já comenta aí embaixo o que você achou da volta de Dandadan. Desde já agradeço por ter assistido até aqui. Tamo junto, meu pivetão e minha pivetona. Fique com Deus.